O programa a seguir tem classificação indicativa 12 anos. Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos. Agora em nova embalagem, mas com o mesmo conteúdo de sempre. Eu sou o Ney Hamilton e esses são os nossos comentaristas Belmiro Valverde, Hugo Mengarelli e Mário Negrão. Nosso programa tem conteúdo sexual e consumo de drogas. E linguagem própria. Linguagem própria também, né? Quanto mais imprópria, melhor. Quanto mais imprópria, melhor. Bom, vamos falar sobre religião, Mário Negrão. Opa, vamos lá. Que foi um acontecimento das últimas semanas, a renúncia do Papa. E talvez o acontecimento mais importante em muitos anos, quer dizer, o último Papa que renunciou foi antes do Brasil ser descoberto, né? Nós nem existíamos, como o Brasil como nação não existia, foi a última renúncia do Papa. O que significa isso para o mundo, Maria Negrão? As pessoas costumam relativizar, dizer que isso é um problema da Igreja Católica, mas a gente não pode esquecer que o mundo ocidental ele foi formado, quer dizer, a base do mundo ocidental é a Igreja Católica. Quer dizer, o mundo como nós conhecemos hoje, ele se deve exatamente aos fundamentos da Igreja Católica. O que representa essa mudança, uma mudança abrupta na história do catolicismo agora, e mesmo na história universal? Primeiro, eu acho assim, é refrescante ver alguém renunciar ao poder, né? Porque isso já é uma coisa rara, né? Alguém renunciar ao poder, ainda mais pelos motivos aparentes, né? Que a gente já sabe a verdade de tudo, mas pelo menos o que filtra até nós, né? É que essa renúncia ao poder foi em prol de um bem maior, não é? Então, eu acho uma coisa fantástica. Eu pessoalmente, eu acho assim, a gente pode eu até sugiro, se quiser discutir hoje aqui, qual é o papel da Igreja no mundo moderno, não é? Eu vejo como o Lyotard via, né? Que, na verdade, o mundo pós-moderno, tão fraturado, tão esquizofrênico, né? Com tantos valores cambiantes e tal, e conflitantes, é bom você ter uma metanarrativa, né? E que nem interessa se ela é verdadeira ou se não é, entendeu? O que interessa é que as pessoas tenham uma narrativa, tenham um ponto de apoio. Eu acho que, inclusive, que muitas pessoas criticam de excessos morais da igreja, recusa a camisinha, a reconhecer a camisinha e divórcio e tal. Eu acho assim, que é necessário que em qualquer discussão, qualquer raciocínio entre nós, na sociedade, no mundo, que exista um lado mais radical e que existe uma âncora, porque a sabedoria está sempre no meio termo, né? Então, eu acho muito necessário o papel da igreja hoje. Eu achei muito bonito o papel dele, né? Como eu entendi, de renunciar porque ele é incapaz de mudar o suficiente para aquilo que a demanda dos tempos modernos exige, né? Então, eu achei muito bonito ele, nesse gesto de humildade, assim, passei a admirar ele muito, não é? Admirar ele muito mesmo. Nós vimos que o antecessor dele estava muito mais doente do que ele, não é? E tomou uma postura diferente, não é? Quer dizer, resistiu até o fim, até o último momento, que também é comendável. Mas eu acho bonito essa renúncia, essa falta de humildade, essa disposição de abrir mão do poder, não é? Que eu acho essa humildade, não falta de humildade. Hã? Essa humildade, desculpa, essa humildade, linguagem própria já apareceu. Não, essa humildade, essa não disposição de se agarrar ao poder pelo poder, é uma lição para todos nós. Eu acho que devia citar boas reflexões em todos. Belmiro Valverde, se nós fizermos uma comparação com o Papa anterior, que foi o Papa João Paulo II, talvez tenha sido o Papa mais importante dos últimos séculos, e o Papa mais midiático, quer dizer, um Papa realmente popular, chega a ser até uma covardia, mas é curioso que a notoriedade desse Papa, do Ratzinger, ela tenha se dado justamente no momento em que ele renuncia. Quer dizer, na minha opinião, eu realmente não acompanhei muito esse papado, mas ele era um papa, vamos dizer assim, de um tom pastel, né? Cinza, era um papa cinza, ele não tinha... Beige black, como diriam os americanos. Sim, meio sedado. Eu tenho a impressão, em primeiro lugar, a comparação com o João Paulo é uma covardia, realmente. O João Paulo era uma figura estelar, uma figura que entrava em qualquer ambiente, direto ou indiretamente, e as coisas mudavam só por ele estar lá. Né? E a missão do João Paulo
até hoje não foi totalmente ainda entendida, mas o João Paulo praticamente implodiu toda a reação anticatólica, por exemplo, na China, nos países antigos países soviéticos, tudo isso, quer dizer, essa história toda da mudança do mundo, né, depois de 1990, tem muito a ver com João Paulo. Né? O cardeal Ratzinger virou Papa depois, me parece que foi, para usar um termo vulgar, um freio de arrumação. Quer dizer, ele supervisionou quase que um novo momento da igreja. Porque claramente um homem de 77 anos não tem mais energia, não é para lidar com as questões transcendentais, né? Não. Questões da fé, da doutrina, mas para lidar com a dimensão temporal da igreja. E a igreja é uma grande organização temporal. 2 milhões de adeptos, não sei quantos mil padres, não sei quantas sedes episcopais, etc. 2 bilhões de adeptos. Hein? 2 bilhões de adeptos. 2 bilhões de fiéis, né? Quer dizer, e de repente o mundo hoje em dia já não é mais o mundo dos papas antigos, em que as coisas demoravam anos, né? Você vê, Filipe o Belo fez um acordo com o Papa para acabar com os templários, e a crise dos templários demorou 7 anos. Hoje em dia os templários teriam sido executados no dia seguinte já, né? Quer dizer, não é porque a comunicação é rápida, as crises são virais, quer dizer, essa questão da pedofilia na igreja, ela tomou uma dimensão enorme, porque a sociedade hoje em dia é uma sociedade midiática. Ninguém me contou, mas eu vi, por exemplo, quando eu fui a Londres, em 1975, uma vez, do lado da estação Victoria Station, tinha livrarias especializadas em pedofilia, quer dizer, tinha livrarias de meninos e meninas em poses sensuais para os pedófilos comprarem. Quer dizer, isso aí era considerado uma coisa natural, né? De repente, evidentemente, por uma questão de consciência coletiva, passou a ser uma coisa inaceitável. Então, isso veio um rastilho. Agora, só um ingênuo acha que não tem pedófilos nas outras religiões. São os ingênuos. Né? Que não vai ter pedófilos. Ou qualquer outra organização. Ou qualquer outra organização, nos escoteiros, nas escolas públicas inglesas. Nas forças todo lugar armadas. que tiver jovem e tiver uma pessoa mais velha, tem um risco de pedofilia. Então, eu não acredito que essas questões, digamos, derrubem um Papa. Mas, realmente, um homem de 85 anos, ele já deve estar cansado de, uma crise aqui, outra lá, agora é a crise do Vaticano, do Banco do Vaticano, agora é a crise política, né? É o mordomo. É o mordomo, é o casamento gay, são todas essas contestações, como diz o Mário, contestações às questões doutrinárias da igreja, camisinhas da igreja. Sabe de uma coisa? Está na hora de botar isso na mão de gente mais moça, né? E eu acho que ele fez uma coisa brilhante, revolucionária. Quer dizer, por que eu não vou renunciar? Qual é a diferença? Eu vou lá, agora eu me instalo lá na minha vilegiatura, né? E deixo isso para uma geração mais moça, de papabile, né? De cardeais de 60 anos, 55, 65 anos, porque essa turma ainda tem espírito para aguentar, né? Eu acho que foi uma coisa realmente revolucionária, feita e que vai marcar o pontificado dele, quer dizer, essa ruptura, essa capacidade realmente de abrir mão de uma situação de acomodação e jogar lenha aí nessa fogueira toda para ver o que vai dar. Você acredita nisso, Hugo, que o Papa ele deu essa renúncia dele à dimensão realmente humana? Porque a gente costuma, quer dizer, 600 anos a última renúncia de um Papa, fazia parte dos livros de história, antes do Brasil ser descoberto, né, pelos portugueses. Isso dá realmente a ele uma dimensão mais humana que as pessoas costumavam não ver. Quer dizer, o Papa era visto, todo mundo se refere como Santo Padre, realmente como uma figura santificada, e isso traz a dimensão humana que ele realmente tem, quer dizer, ele é uma pessoa como qualquer outra. Isso, eu não sei se ele fez esse professo ou não, mas fica claro que ele é um ser humano. Ou seja, a situação da igreja hoje não é a situação da igreja nem sequer quando assumiu João Paulo II, não? Mas já estava em crise. Acontece que João Paulo, como muito bem coloca Belmiro, é um Papa sem dimensão, ou seja, não há como medir o tamanho desse Papa.
não? Ele fez uma revolução dentro da igreja, ou uma transformação, possivelmente, porque a revolução a mim me soa meio esquisito, dá uma volta e termina no mesmo lugar. Ele não, ele realmente fez uma transformação e, como você disse, Belmiro, eu não sei até onde essa transformação chegou a colar nas pessoas. Eu tenho minhas dúvidas. Humano, claro, a igreja está numa crise como está o resto, que nós já nos cansamos de falar aqui. A igreja, por mais que tenha um santo papa, que me desculpe, é um ser humano, não é Deus. Se fosse Deus, o mundo seria diferente. Mas como é um ser humano, não sustenta. Eu acho que ele estava em uma posição dizendo, eu não dou mais e não tenho o que fazer aqui, que tem que vir outro. E vai ter que ter uma transformação a igreja, e uma transformação muito séria, porque, do contrário, vai seguir reduzindo os fiéis, me entende? Ou seja, você veja nas igrejas paralelas que qualquer uma que surge atraem pessoas. Caramba, a igreja católica, que é cristã, logicamente, a cisão, tudo isso é durante o período moderno, mas o que nós temos que entender é que tem origem de toda a nossa civilização. Você fala de ocidental e cristã, né? Não vamos a entrar em minúcias, os efeitos que essa civilização ocidental e cristã criou, sino que a criou. Gostemos, não gostemos, choremos, pensemos nos 6 milhões de ameríndios que morreram. Não, tudo bem, mas entrou. Nós estamos aqui, nós estamos somos aqui resultado disso. Nos goste ou não nos goste. Podemos fazer todas as piadas que quisermos dos portugueses, mas falamos português. Nos comunicamos através do português. Muito bem. Então, eu acho que sim. Eu acho que hoje a igreja tem um momento de que vai ter que pensar muito. Eu acho que foi honesto a posição dele. Realmente eu também gostei. Gostei porque ele se deu conta que não dava conta. Essa é a realidade. Não? E que já não tinha como, com 85 anos, gente. Aí vai ter que botar um papa de 50, 55 para enfrentar isso. Porque se vai montar um cara de 70, 70 e tanto, não vai durar muito. A questão é grave. Não, aqui tem questões como essa camisinha e tudo isso, mas não se trata só dessas questões, que a mim me parece que tem outra muito mais grave ainda. Será que o padre vai se casar ou não? Isso é uma das questões, para mim, muito mais importante se vai usar ou não a camisinha. Será que se vai permitir a mulher chegar a ser padre e rezar uma missa? Desculpem, gente, não estou nem a favor nem em contra, mas são as questões que se lhe criticam no catolicismo. Me entende? Porque você tem pastoras. O que você não tem é madres, a não ser superiora do convento, mas não reza a missa. Então, esse tipo de coisa, eu acho que vai ter que se colocar em cima de uma mesa e ser discutida. Eu acho que não tem como não. Quando o Papa João Paulo II foi eleito, ele não era um dos favoritos. Quer dizer, foi uma surpresa, um Papa de um país sem tradição na história. Papa polaco? Um Papa polaco, né? Sem tradição na história católica. Todos os papas, pelo menos os últimos, sei lá quantos papas, eram italianos. Você acredita numa surpresa agora, que nós vamos ter um Papa, falou-se num Papa africano, né? Mas que também é latino-americano, um Papa africano, mas que parece que já estão detonando a candidatura dele, porque ele teria dito que a solução para os homossexuais seria pena de morte, né? Ele teria dito isso o escrito, ou dito, enfim. Bom, você acredita que a Igreja Católica será ousada? Eu espero que sim, porque eu imagino que agora, nós estamos na igreja, eu não sou nenhum grande entendido, né, das atividades canônicas, mas um pouco que eu sei, né, é que agora, talvez pela primeira vez na história, se concretizou, né, concretizaram duas crises que a igreja sempre teve. Né. Assim, qual é o papel real da igreja, né, na sociedade moderna? Eles são nossos pastores, quer dizer, os padres são os nossos guias, nossos pastores, nossos acompanhantes, né? Eles são deuses na terra, e a nossa expectativa é que eles devem ter vidas exemplares, né, ou melhores do que a nossa, ou será que nós podemos encará-lo como pessoas que nos acompanham na viagem pelo tempo, né? Se você optar pela primeira opção, você vai seguir a tendência atual da cúria italiana, não é? Que quer papas exemplares, pessoas com comportamentos exemplares, com vidas exemplares, que podem servir, né, como contraponto ou como referência para nós meros mortais, né?
Eu acredito que o Ratzinger justamente abdicou por causa disso, por não conseguir abdicar dessa posição, né? Eu imagino que a tendência moderna, acho que vamos ter surpresa, sim, que vamos ter um Papa agora, como tinha o Realpolitik, né? Agora nós vamos ter uma igreja mais real, uma igreja que é formada por homens como nós, que não tem nenhum compromisso, não tem o maior compromisso de ter uma vida melhor ou mais exemplar do que a minha, né? Como nós aqui, que estamos aqui, temos o privilégio de estar aqui falando com as pessoas na televisão, isso não quer dizer que eu, pelo menos, não me tenho a maior obrigação de não falar besteira, de não ser um idiota de vez em quando, de não errar nos meus pontos de vista, não é? Porque eu só estou aqui por coincidência, né? Outras pessoas poderiam estar aqui desempenhando tão bem meu papel quanto eu, né? Então, isso também não cria para mim nenhuma expectativa de que eu seja melhor ou mais inteligente ou mais esperto que ninguém. Não, você é mais bonitinho. Ou pelo menos mais bonitinho, sim. Mas eu não tenho que ser melhor do que ninguém só porque eu estou aqui. E eu também não imagino que um sacerdote tem que ser melhor do que ninguém só porque ele escolheu essa vida, né? Porque a vida dele é maior do que isso. Não é servir de exemplo de cavaleiro reluzente para as pessoas, e sim de ser um irmão, como eles mesmos se designam, né? De ser um irmão que ajuda a gente a resolver nossos problemas cotidianos. Não é? O nosso dia a dia, as nossas bobagens, os nossos medos, nossos temores, nossos pecados. Não é? É um irmão que me ajuda, né? E que me conduz. Não é? Mas não me conduz através do exemplo, me conduz através da alteridade, me conduz através de uma postura humilde. Não é? E eu vejo esse papel da igreja. A cúria não vê, né? A cúria vê um outro papel. Então, nós vamos ver agora a resolução desse drama histórico, né? Qual vai ser o resultado dessa crise, né? A outra parte, assim, que eu queria falar mais rapidamente, é assim, a igreja também representa essa coisa muito importante. Tem um jurista alemão chamado Carl Schmitt, né, que trouxe uma polêmica muito interessante sobre o direito, né, sobre a Constituição. Se a Constituição real e a Constituição ideal. Aquilo que é e aquilo que deveria ser, né? E ele, muito inteligentemente, não colocou um eliminando o outro, um complementando o outro, né? Um complementando o outro, que os valores são referências para nós, mas nós não temos a obrigação de nos mergulharmos, né, dentro de um mar valorativo, porque nós não vamos conseguir fazer isso, nós somos humanos, né? Então, essa tensão constante entre o ser e o dever ser, eu acho que culmina no direito, culmina na medicina, muitas vezes, que nós já discutimos isso aqui outras vezes, mas ela encontra seu ápice mesmo na religião, não é? É ali que o ser e o dever ser é discutido com mais profundidade mesmo, porque é o que tem mais relevância para o nosso cotidiano. Belmiro, vou fazer uma pergunta para você como professor de administração. Se a gente olhar a Igreja Católica como uma organização, e ela é provavelmente a maior organização planetária, a gente diria que ela é uma organização em crise? Olha, eu diria que toda organização grande está permanentemente em crise, né? Quando você pensa que elas estão tranquilas, elas apenas estão disfarçando uma crise que está por vir. O cara olha lá no passado, não vamos chegar muito longe, IBM era um mamute, uma coisa... Há 15 anos atrás, a IBM quase quebrou, de repente, né? Sears Roebuck nos Estados Unidos, maior varejista, está quebrado. Porque veja, a livraria... Panamérica quebrou. Panamérica, quer dizer, toda organização grande, ela tem um caráter entrópico, né, de acordo com a segunda lei da termodinâmica. A partir de um certo momento, você começa a dissipar energia, né? Então, uma organização como a igreja, ela é entrópica, ela dissipa energia, então, por definição, ela está sempre em crise. Essa crise é mais aguda ou menos aguda, de acordo com as circunstâncias. Agora, eu acho, né, que aliás o Mário levantou isso, e o Hugo também, eu acho que mais e mais a gente começa a fazer uma reavaliação do papel das igrejas na vida da gente. Porque religião vem do termo religare. Religar significa conectar, significa juntar. Eu não tenho nenhuma necessidade da hierarquia religiosa terrena para me religar com Deus. E eu acho que as pessoas estão cada dia mais assim, quer dizer, você não precisa chegar, não. Então, quando eu leio um jornal que o bispo não sei o que lá, porque eu não sei o que, aquilo não me faz perder um minuto de sono. A minha relação transcendental com a religião não é afetada. Então, me parece que nós vamos viver uma coisa parecida com isso. Da mesma forma como o fiel da igreja do Edir Macedo sabe que ele não é nenhum avestal e sabe que ele tem negócios financeiros relativamente obscuros,
mas ele não dá bola para isso porque ele está religado com o transcendental, da mesma forma também as outras religiões vão fazer a mesma coisa. Hugo, você falou na possibilidade de um Papa latino-americano. Você acredita que uma visão, não se usa mais esse termo, já é politicamente incorreto, mas uma visão terceiro-mundista da religião, ou de como a religião se relaciona com os povos, faria alguma diferença para a Igreja Católica nesse momento? Ter um Papa latino-americano? Papa Chávez. Não. Menos, companheiro, Menos, companheiro. Eu acho que deve ser interessante. Eu não sei até onde pode ser grande as mudanças, porque me parece que por muita mudança que tem a igreja, se a igreja se manteve até hoje, porque se utiliza o que se chama de status. A igreja, as forças armadas são as instituições que, mal ou bem, mais se seguraram. Isso não falava Freud. Freud não falava isso no começo do século XX. ¿No? Que eran instituciones que funcionaban porque los estatus, ¿no?, se respetaban. Como colocou muito bem Marinho sobre toda a questão do que trouxe o pós-modernismo, ou seja, que o pós-modernismo não deixou praticamente nada em pé, evidentemente afetou as igrejas. Não? E eu não sei em que medida e que representante terceiro-mundista terá condições de desenvolver que linha de igreja no terceiro mundo, porque você tem várias linhas de igrejas, não tem uma só. Evidentemente, a Igreja da Libertação não vai chegar ao poder lá, vai chegar no máximo um bispo que tem uma característica mais ou menos conservadora, sem ser um radical conservador. Não? E assim mesmo penso que poderia ser, mas acho que o problema é um pouco mais embaixo. Não estou tão preocupado quem vai ser o Papa, sino por onde vão. Porque o que coloca Mário é uma coisa muito séria. É o que coloca as religiões protestantes. Não precisamos de ninguém, e lo coloca um católico. Não precisa de um padre para se ligar a Deus. Ele se liga sozinho. Você deve ser o mesmo. Sem atravessadores. Sem atravessadores. Eu acho que esse lado que colocou Mário, ele colocou muito bem, Mário, no sentido de se precisamos o guia que te leve para o céu, o dízimo que te leve para o céu, como fala o Macedo, ou se precisa, de repente, de alguém que te acompanhe, de uma autoridade, disse Mário. Isso me parece, Mário, que hoje as pessoas precisam. Você me conhece de história e eu digo que o que está faltando é religião. Está faltando Deus. Deus foi assassinado pela ciência, pelo modernismo, assassinaram a Deus. E agora, como reconstituir isso? É verdade, assassinaram, mas como uma vez me falava uma pessoa, me disse, ele está morto, mas está num cantinho, morrendo de rir da gente. Sabem que para mim Deus é inconsciente. Mas tudo bem, mas não é pouca coisa, o que estou querendo dizer. É para mim fundamental que essas pessoas tenham, sim, essa autoridade como para poder lidar com este mundo onde as estruturas, os valores, os paradigmas desapareceram. Chega de falar com os subordinados. Chama o gerente que eu vou me dirigir diretamente a ele. Cobra esse lagarto, vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos. Só um instante. Mas é isso mesmo. É isso mesmo.
Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos, lembrando aos telespectadores que os temas debatidos aqui não são apresentados previamente aos nossos debatedores, mas eu fiz uma pequena enquete aqui para que eles escolhessem um tema e resolveram falar Por isso a linguagem própria? Hã? Por isso a linguagem própria? Como assim? Porque você não apresenta antes. Sim, linguagem própria. Eu fiz uma enquete aqui, e pelo menos saber o tema, qual seria a área que nós debateríamos, seria cultura. Então vamos lá, Hugo Mengarelli. Quem esteve aqui em Curitiba essa semana foi a ministra da Cultura, Marta Suplicy. Ela veio lançar com pompa e circunstância o famoso Vale Cultura. 50 mil réis para as pessoas, para o trabalhador, de até 5 salários mínimos, se eu não estou equivocado, poder gastar mensalmente em espetáculos. Isso resolve os problemas da cultura brasileira? Você dá um auxílio de 50 mil réis para um cidadão ir assistir um filme? 50 mil? Não, 50 50 reais, 50 reais, reais, 50, 25 dólares para você assistir, enfim, para você gastar. E pode ser, inclusive, utilizado para pagar a TV por assinatura. Isso realmente... grande cultura. Isso resolve, tu o dizes, isso resolve o problema da cultura brasileira? Ou ajuda a resolver, ou ajuda a disseminar a cultura de alguma forma? Olha, honestamente não acredito. Eu acho que o caminho desse dinheiro deveria se gastar de outra maneira. Ou seja, não é simplesmente haver uma peça de teatro ou um filme. Eu acho que nosso povo o que precisa é ler. Se nós temos 20 e pouco por cento de pessoas que podem interpretar um texto, não vai ser assistindo a qualquer peça de teatro ou assistindo a qualquer filme que ele vai mudar de lugar. Quando esse grande escritor argentino, Roberto Art, passou por Brasil, ele, nos anos 40, começo dos anos, ele ficava surpreso em ver que os operários estavam nos ônibus, nos trens, e ninguém lia. E ele vinha de um lugar onde todo mundo está com um jornal, um livro, e lia. Então ele entendia como esse pessoal vai sair desse lugar de miséria se ele não se preocupa em se enriquecer culturalmente. Enriquecer-se culturalmente não se faz com esmola de 50 reais por mês. É outra coisa para mim que se deve fazer. É muito maior que isso. Para mim é mais ou menos como querer tampar o sol com a peneira, se diz, essa expressão. Eu vejo que a questão é por aí. Se está dando esmolinha, me entende? Quando na realidade se precisa de uma campanha profunda para que as pessoas entendam que ler é o caminho que lo pode tirar do lugar da ignorância e do lugar de que qualquer um lhe pode vender qualquer bonde e ele compra todo sorridente e depois nem sequer consiga entrar nele. Então, essa é a questão para mim fundamental. Não acredito nesse tipo de esmola. Quando um governo insiste em dar esmola, porque não quer mudar absolutamente nada. Belmiro Valverde, você acredita nesse tipo de financiamento? Olha, eu concordo com o Hugo em gênero, número e grau. Eu pegava 50 reais, dava para o cara um vale-livro, vai numa livraria e compra o que você quiser. Isso. Compra um livro profundo, compra um livro leve, compra uma revista... História em quadrinho. Capricho, compra o que você quiser. Porque dominar o código culto já é uma grande coisa. Entender, ser capaz de interpretar. 50 reais, né? Dá para o cara ver meio Atletiba. O Atletiba cobrou 100 reais das pessoas que iam ver o jogo. Então você ia ver o primeiro tempo do jogo com 50 reais. Né? Se isso fosse cultura. Né? Eu acho isso de um populismo atroz. Né? E, além do mais, é toda mais uma máquina burocrática para daí criar controle do Vale Cultura, daí tem a burocracia do Vale Cultura. Pega esse dinheiro. E o desvio do Vale Cultura. Assim, vem cá, gente, quantos nós vamos dar de Vale Cultura? Vou dar 10 milhões. Então tá bom, são 10 milhões de livros que vão ser vendidos ao longo desse ano, ou ao longo desse mês. 10 milhões de pessoas vão receber o Vale Cultura, vezes 12 meses dá 120 milhões. 120 milhões é muito livro. Livro. E daí você efetivamente botou as pessoas na trilha de um conhecimento útil. Agora, essa história de pegar, além do mais, né, lamentavelmente, me perdoe o pessoal da cultura, mas o termo cultura é um termo tão amplo que tudo é cultura. Daqui a pouco o cara está
dizendo que comprar tinta preta para pichar a parede do vizinho é uma aplicação cultural. Já dizem. Então, hein? Já dizem. Já dizem, é contra a cultura. Isso é de uma burrice fenomenal. Isso é de uma burrice granítica. Nós estamos emporcalhando as cidades com o nome da contracultura. O que ele vai fazer? Por isso que tem o contra, né? É contra a cultura. A única coisa aqui, a fonte é péssima, né? Mas é por isso que alguém já dizia, né? Quando eu ouço falar em cultura, me dá vontade de sacar uma pistola. Um tal de Goebbels, não? É um tal de Goebbels. O saco da minha Luger. Você acha que, Mário Negrão, é função do Estado financiar a cultura? Olha, é função do Estado promover a cultura. E vamos ver assim, de que nós estamos nos referindo quando a gente está falando de cultura, né? Nós estamos falando de cultura no sentido antropológico, nós estamos falando de cultura no sentido sociológico. Que cultura é essa que nós estamos falando, né? Eu acho assim, primeiro, agora eu vou ser irônico, né? Primeiro assim, eu acho que dessa verba, R$50 devia ser reservado para a própria ministra, né? Porque ela demonstra um profundo desconhecimento de cultura quando vai se propor uma besteira dessas, né? Segundo, que é uma contradição imensa da própria ideologia do partido, porque uma das coisas que Marx mais batia era a reificação das coisas, a coisificação das coisas, e vem eles agora coisificando a cultura, né? Eu gostaria muito de ter um vale inteligência, ou um vale orgasmo, seria uma coisa muito interessante, né? Se me desse alguma coisa dela, já que nós vamos coisificar, vamos coisificar coisas... com a ministra, pois que é ela. sexóloga. Por isso que botam na entrada do nosso programa que nós somos... Como é que é? Inconveniências sexuais. Não, agora eu quero me dar alusões sexuais. Eu quero um vale orgasmo, porque vai ser do mesmo valor que o vale cultura, né? Agora, isso que possa pagar uma prótese peniana, inclusive. Porque com R$50 o alegre companheiro dele no passeio público, né? Também não valeria para isso. Nem no passeio público dá por 50. Então, só meu irmão parecia a neta de ensino aqui. Agora, eu acho que isso esconde, eu acho que isso apesar de que eu estou brincando com isso, agora eu queria dizer com seriedade que isso é de uma perversidade imensa, não é? Porque isso encobre a tarefa imensa de educar uma pessoa, de promover uma cultura realmente. Isso vai para debaixo do tapete, uma tarefa que é histórica, que é complexa, que é desafiadora, que é de tirar o fôlego. Eu, se fosse ministro da Cultura, eu ia fazer igual o Haskell, eu ia me esconder debaixo da cama, com o tamanho da tarefa, né? Porque imagina alguém dizer para mim que agora eu sou responsável pela cultura brasileira. Olha que enormidade de tarefa que estão me dando. Como que eu vou proceder a fazer isso? Quem que eu vou pedir para me ajudar nisso? Agora, ficar distribuindo o santinho, né? Eu acho que isso é o cinismo do mais puro possível. Eu acho isso abominável, horrível, não é? E é fútil, não é? Então, quando isso é irritante, né? Me irrita mesmo isso, porque distribuir vale cultura, pelo amor de Deus, né? Agora, isso afasta a gente da discussão verdadeira até aqui, que eu trago para cá, né? No Brasil, como a gente estava discutindo o papel da igreja na sociedade moderna, e a gente podia passar a discussão do papel do Estado na sociedade moderna, né? Qual é o papel do Estado? Né? Ou será que o papel tem um Estado? Se a gente for olhar para a cultura, definir cultura de determinadas formas, o Estado, em algumas definições, não tem nem lugar. Não é? Se a gente, por exemplo, falar de cultura no sentido antropológico, nem se fala em Estado. Né? Se falar no sentido jurídico ou sociológico, talvez o tenha. Né? Então, essa discussão nem se dá. O papel do Estado na cultura, eu fico pensando o seguinte, quantos museus no Brasil estão em condições de mendicância, quantas bibliotecas estão com risco de... Mas a Biblioteca Nacional está cheia de goteira e de morcego, você vê que é possível. Eu acho assim, eu acho, né, que cultura é o assim, tomar conhecimento da sociedade que eu vivo e dos valores que são compartilhados pelos meus conterrâneos, pelas pessoas que ocupam o espaço que eu ocupo no mundo. Não é? Eu acho que cultura também me deixar ciente da minha atualidade, das coisas que estão acontecendo no meu tempo. Por exemplo, eu gosto de ler muito e vivo com a cara enterrada em livros e vendo coisas do passado e vendo como que se conecta, e tudo isso é muito bonito e tal. Mas eu não sei se isso é cultura. Eu chamo isso em mim mais de curiosidade.
né? Eu diria que cultura, assim, se quer promover a cultura, então vamos fazer com que cada criança brasileira saiba o país que ela vive, conheça como é que o Ceará é mesmo, né? E assim por diante. Saiba o que é a literatura brasileira, sabe o que é televisão brasileira, sabe o que é cinema brasileiro. Saiba onde fica o Ceará. Né? Importante. Agora não dando um vale orgasmo aí. Hugo, vamos nos ater a essa quantia, R$50. O que você faz com R$50? Vamos dizer, dentro do mercado da cultura, você assiste um filme, um exemplar do cinema belga, por exemplo, Jean-Claude Van Damme, Sertanejo Universitário, claro. O que você faz com R$50? Exatamente, porque se daria isso, por exemplo, para escutar música. Que música você vai escutar? Essa música country, que realmente, com todo respeito, gente, é o fim da picada. ¿Me entiende? Então, é isso. A questão não está por aí. A questão está em incentivar. Olha, para mim é um projeto muito mais cultural. Eu acho que foi de Ney Braga, o projeto de Pixinguinha. O projeto Pixinguinha. Foi de Ney. Sim. Né? Isso, para mim, tem muito mais função cultural. Então, vou abrir um parênteses para os nossos telespectadores que não são jurássicos, né? O projeto Pixinguinha é um projeto que reunia os grandes compositores, os grandes intérpretes da música popular brasileira num circuito nacional de teatros. Os preços realmente eram baixíssimos. Baixíssimo. Era quase de graça. Quase de graça. Talvez equivalente hoje a 5, Não, nem tampouco. Projeto 6,5 também. Nem tampouco, era R$2, R$3, não era mais que isso. Grandes compositores, Elis Regina, intérpretes também, Elis Regina, Chico Buarque de Holanda, Vinícius de Moraes, Tuquinho, enfim, Paulinho da Viola. É uma maravilha. Mas eu acredito em outra questão, não? Ou seja, eu penso que o problema estou sentindo que vem da partida, não? Ou seja, cada vez que eu penso no Brasil, por exemplo, no caso do Brasil, os demais que nos rodeiam não estão muito distantes, mas eu penso no caso do Brasil, para ver como, de repente, quando se chega lá em cima, se age de uma maneira. Não tem, por mais que você veja com todas boas intenções, termina agindo da forma em que o amo, o Senhor, determina. Durante a colônia, o Brasil tinha proibido a criação das universidades. Chegou o Império, né? E também continua a proibição da criação das universidades. Com a República estava proibido, porque nós somos a primeira universidade, já foi a primeira tentativa, porque não foi universidade, foi faculdade. Não conseguiram fazer a universidade nossos bandeirantes da cultura. A mim me comentou um professor de História da Federal que foi em 1940, em pleno Estado Novo, que saiu a lei de fundação das universidades. Ou seja, 4 séculos depois que se fundou a Universidade de México. Capanema. Por exemplo. Na gestão do Capanema. Capanema. Ok, correto. Então, você vê que parece que lá em cima tem uma questão que entrou, você ficou preso e já não consegue pensar a questão globalmente. Porque dar isso a R$50, desculpem o que eu vou falar, já que vamos falar de comida, vamos aproveitar. Dar R$50 ao povo para ir ver alguma coisa, é mais ou menos como dar a feijoada para que o escravo não morra de fome. É mais ou menos isso. Mas não muda absolutamente nada. Isso é o que a mim me dá a impressão. Ou seja, não se está claro o fato de que há um lugar que determina, já não são as pessoas. Isso é o que eu estou começando a pensar ultimamente. Se nós países do terceiro mundo, latino-americanos, temos condições de mudança alguma? Essa é a minha grande questão. Belmiro, quando a gente fala em cultura, e vários países eles adotam mecanismos de incentivo ao financiamento da cultura, principalmente na Europa, mesmo nos Estados Unidos e no Canadá, eles adotam isso. Aqui no Brasil isso também é feito, mas no meu modesto ponto de vista, de uma forma um tanto estranha, eu diria bizarra, porque você acaba financiando, por exemplo, o Cirque du Soleil, com renúncia fiscal, você acaba financiando o espetáculo no gelo da Disney. Holiday on Ice. Holiday on Ice da Disney e vários outros cantoras essas cantoras de trios elétricos aí que já ganham uma fortuna. Quer dizer, como que você pode falar em disseminar a cultura quando você tem, na verdade, uma concentração
de recursos e mesmo de renúncia fiscal? Isso me assusta muito, né, Ney? Porque todas as políticas culturais acabam numa coisa desse tipo, né? Se você olhar lá para trás, no tempo da Embrafilme, foi talvez um dos momentos mais negros da cinematografia brasileira. Porque rapidamente descambou para porno chanchada, para não sei o quê, tudo com o dinheiro do governo. Né? Então, montar apartamento, comprar carro também. Exatamente. Né? Quer dizer, e daqui a pouco o cara fazia projetos grandiosos e gloriosos de utilizar o dinheiro público e fazia isso. Sim, claro. Baseado na impunidade. Né? É muito difícil você realmente imaginar os limites. É claro que o pessoal que adora o mecenato estatal está achando esse nosso programa um horror, está dizendo assim, meu Deus, os caras não entendem nada, estão aí falando em cultura de livro, não sei o quê, não é nada disso, né? Mas, no fundo, realmente o que assusta é isso, é que essas políticas culturais, elas acabam tendo brechas e acabam mudando nesse tipo de coisa. Por que nós pagamos o Cirque du Soleil com o dinheiro que devia ir para o governo? Não tenho a menor ideia, certo? Por que nós temos uma série de renúncias fiscais que favorecem supostas manifestações artísticas? Eu não tenho a menor ideia. Então, se você quer fazer... E outra coisa, eu também não sei qual é o papel certo do governo nessa questão. Porque nós já vimos de tudo também. No tempo dos nazistas também, o Adolf Hitler queria fazer um museu que fosse melhor que o museu de todas as... Então tinha um museu, né? Os museus alemães iam ser maiores que o Louvre, do que o Museu do Prado, né? E roubaram, né? O Hitler queria fazer um museu particular, inclusive, né? Então, cada ideologia teve suas políticas culturais. O realismo soviético, você teve políticas fascistas, tudo isso tem. A cultura foi uma palavra usada com muita liberdade para as coisas mais absurdas. Né? Então, eu realmente não vejo com nenhuma simpatia isso. Agora, quer fazer alguma coisa? Volto a dizer, eu concordo com o Hugo. Entre tudo que você pode fazer, talvez uma das coisas mais sensatas é você dizer assim, fulano, eu não sei o que você vai ler, eu não sei o que você vai comprar. Pode ser a história do Atlético, a história do Coxa, pode ser piadas para sacanear o Coxa Branca, pode ser o que você quiser. Certo? Mas ler ajuda muito, né? Mesmo porque, como diria o nosso querido Groucho Marx, né? Fora do cachorro, o livro é o melhor amigo do homem. Dentro do cachorro é muito escuro para ler. Mário, você acredita nesse papel da intervenção do Estado na cultura? Claro. Ou seria em algumas áreas apenas? Eu acho que é papel do Estado. Mas, assim, é papel do Estado. Mas assim, tem que ver como que... eu acho que essa discussão aí, acho que fica melhor se a gente centralizar numa questão da efetividade. Quer dizer, e efetividade, definindo a efetividade como assim, aquilo que faria com que uma norma fosse cumprida, realmente atingisse um objetivo. Né? Um dos temas de efetividade são as intenções que eles chamam de programáticas. Ou seja, a intenção de uma norma não é um bem social. Né? É um bem programático, é um bem que isso é uma discussão que se trava até hoje e tal, é uma discussão ativa, inclusive, né? O que consiste uma norma programática? Aquela norma que vai promulgar uma ideologia, né? Do poder momentâneo do Estado que está agora, né? E não uma coisa que emana da sociedade. Então, uma coisa muito bonita aconteceu com a educação, com a CONAI, com uma série de outras políticas públicas aí, onde há essa consulta do povo, né? A consulta não do povo como turma, do povo organizado, consultar professores, intelectuais e todas as pessoas que estão envolvidas no processo de educação, e tudo essa consultoria acabou na elaboração de um documento, que são as CONAIs, que estão sendo produzidas agora regularmente, né? E isso traz um consenso do que nós queremos em termos de educação. Eu acho que a cultura não precisaria seguir uma forma diferente. Não é? Ou seja, que o conceito de cultura é elaborado pelas pessoas que participam daquela cultura. Né? Caso contrário, é o que você chama de programático. Né?
Agora, aqui, talvez a gente esteja falando de uma coisa até pior de programática, que é eleitoreiro. Não é? Porque programática ainda tem uma intenção, assim, por mais nazista que o cara seja, ele não acredita no nazismo, né? Ele tem uma boa intenção perversa dentro dele ali. Ele tem aquela que ele chama de pretensão à correção, né? Ele tem, pelo menos ele quer estar correto, né? Mesmo que não esteja. Mas o eleitoreiro não, o eleitoreiro é pragmático. Então, eu vejo, por exemplo, uma medida dessa como uma medida eleitoral. Isso é compra de voto, né? Como muitas outras medidas estão sendo tomadas no país, também são compras de voto, né? Então, é assim que eu vejo, né? Nessa classificação. Ou a coisa vem do consenso, ou ela é programática e atende uma ideologia, ou ela é pura e simplesmente para comprar voto, né? O presidente do programa aqui, o presidente Ney Hamilton, nomeou Hugo Mengarelli ministro da Cultura. Onde é que você gastaria dinheiro na cultura, ministro Hugo Mengarelli? Olha, para mim, eu usaria a cultura para integração e fundamentalmente para criar cidadãos. Então, claro, para traduzir. Ou seja, nós estávamos fazendo um trabalho dentro da universidade, que era de integração social, e íamos a escolas, diferentes escolas, e fazíamos grupos teatrais. E isso você poderia fazer com literatura, fazer ler, criar, eles montaram uma peça, ok, vocês leem, e vocês vão fazer um concurso de contos, um concurso disto. Eu fazia em um bairro, lá na Recife, em Buenos Aires. Fazia teatrinho, depois fazia, e me ajudava meu ex-sogro com bebida e bolachinhas, juntávamos todo um bairro operário e escreviam contos. Você não se imagina essa criançada como se transformava. Eu acho que a coisa tem que ir por aí. Ou seja, não é somente em pensar em trazer o Circo de Soleil. Não, em fazer nosso Circo de Soleil. Ou o nosso cirquinho pequeno, para começar. Ou seja, ir lá embaixo e permitir... Nossa realidade. E, fundamentalmente, não permitir que essa criança termine nas drogas, termine na violência. Ou seja, tem que ir na base. Não? E fazer que nossos artistas participem nisso também, se envolvam. Os integrantes da companhia que participaram foram de uma maneira e voltaram de outra. Se tem um tempinho, eu vou contar a história. Eu estava de Tuna, lá perto de Guaracicaba. Rápido, que o tempo está acabando. Rápido. E estava a prefeita aqui, o diretor da escola aqui, no meio. E aí conversando, e de repente subem todos clown no palco. E tinha uma menininha, que era um espetáculo, a menininha. Eu vou chorar, gente, tá? E digo, que coisa linda essa aí. E aí a prefeita me disse, sabe onde ela encontrei, professor Hugo? Eu estava indo para uma vila, por lá, perdida, no meio da serra, e a menina olhava para mim, eu me aproximei, e você, o que é o que quer? Estudar. E nós levamos lá em Tunas para que estude. E você vê o talento dessa menina, você vê o que ela fazia no palco, e o ano seguinte acabou tudo, cara. Um projeto sensacional que nós estamos nos transformando também. É impossível porque aqui manda o Senhor. O escravo é usado, como acaba de dizer meu companheiro, para a campanha eleitoral. Para outra coisa não servimos. Ministro Belmiro Valverde, como olha, eu não sei o que eu faria, sei o que eu não deixaria fazer. Primeiro, eu acabaria com todo esse mecenato dessas coisas que são marketing cultural, grandes espetáculos, não sei o quê. Esse pessoal aí é mercado. Se tiver mercado, muito bem, né? Segunda coisa, realmente eu ia me aproximar muito da escola. Não consigo entender. Escola, cultura sem a escola valorizada. Então, metade do dinheiro do Ministério iria para as escolas para fazer alguma coisa nas escolas. Aí, nessa linha mesmo, a criatividade se desenvolve em todas as áreas, no teatro, na música, no coral, onde quiser. Música, por favor. E terceiro lugar, eu realmente acabaria muito com essa fauna toda que fica gravitando em torno dos programas culturais, como se isso aí enriquecesse a família, a população, e na realidade enriquece a eles próprios. Empossado, ministro Mário Negrão. Olha, tirou do gogó aqui, né? Tirou do gogó. Eu gastaria metade do dinheiro, eu desviaria para o Ministério da Educação, entendeu? Porque eu também não concebo cultura sem escola, e essa dissociação entre cultura e escola que existe hoje,
é realmente, talvez, a maior indicação da falta de escolaridade e cultura, inclusive no Estado. Não é? O outro, metade do dinheiro, eu ia gastar, né, numa enquete bem cara, bem feita e bem longa, para saber quais são as demandas reais da nossa sociedade em termos de cultura. Quais são as nossas verdadeiras demandas? De que nós precisamos mesmo? E eu acho que isso é um assunto tão importante que ela não pode ficar restrita à opinião de um ou de outro. Eu acho que isso é um assunto que tem que ser pesquisado. Será que nós sabemos o que nós queremos em matéria de cultura? Essa Exatamente. é a pergunta que eu faço. Pesquisado, mas isso dá um outro programa, né? Dá. Eu acho que isso tem que ser pesquisado mesmo, objetivamente, cientificamente, porque isso é uma coisa, a cultura é uma coisa que fica tão aprisionada, encarcerada de opiniões, ideologias, né, que ela perde os seus contornos, entende? Como o Belmiro trouxe aqui, que eu estava louco para falar isso, né? Que o contorno que perdeu é a ligação insolúvel que existe entre cultura e educação. É louco quem separa uma coisa... não? Anteramec, mas aliás, eu nem sei que criar um novo ministério para distribuir. Eu não consigo então, entender separar. isso. Eu acho que quem trabalha com cultura e trabalha com educação coisas devia pelo menos estar em cadeiras um do lado do outro, aqui, porque é um trabalho integrado, né? E por não ser, é assustador. Não é? É assustador mesmo. Então, eu gastaria o dinheiro com isso. Né? E outra coisa assim, né, isolaria todo e qualquer dinheiro de ideologia política, de eleição, de atividades programáticas. Né? Porque eu acho que é aí que está o ferido. Concordo em gênero. O ovo da serpente. Com todos serpente. vocês, mas eu também investiria muito na recuperação dos museus e bibliotecas brasileiras, porque realmente esse é um programa, esse é um cenário de terra arrasada. Bom, o programa Cobras e Lagartos de hoje fica por aqui. Se você perdeu algum programa, quer rever algum programa antigo ou não teve oportunidade de assistir o programa dessa semana, você pode assistir através do site da Universidade Federal do Paraná, www.ufpe.br, ou através do canal no YouTube também, ali em alta definição. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima semana com mais um Cobras e Lagartos. Até lá.